Leitura em áudios do livro Mulheres Improváveis, As Mulheres que Deus está levantando neste tempo, de Viviane Martinello, pela editora Vida. Capítulo 4, As Mulheres que Deus deseja levantar neste tempo, parte 2. Coração voltado para o Senhor. Para alcançar sabedoria, conhecimento e revelação é preciso tempo, dedicação e entrega. E aqui há outra característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. Algumas experiências no Espírito só serão vividas quando adotarmos a posição adequada em Cristo, quando aceitarmos entrar na escola de treinamento de Deus, na escola de intimidade com o Rei. As mulheres que Deus deseja levantar neste tempo são mulheres que expressam as características únicas de quem foi matriculada nessa escola. Esther passou por essa escola, e cada mulher levantada por Deus precisará passar por ela e desenvolver tais características. O coração da mulher que Deus deseja levantar pertence a Ele. Por mais imperfeita que seja, o coração dela pertence ao Senhor. Mesmo quando erra, ela, em seguida, corre para Deus. Maria é um dos exemplos bíblicos mais lindos de entrega e devoção de uma mulher que escolheu dar o coração para Deus. Quando jovem, antes de se casar, não exercia nenhuma função de liderança, nem possuía dom ou chamado específico algum, tampouco tinha um ministério público. Mas ela derramou toda a sua vida aos pés de Jesus e foi a única que Jesus honrou publicamente, pois ele disse que a atitude de Maria seria lembrada para sempre. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos 14, versículo 9, na versão NVI. Isso porque, mesmo sem saber, Maria estava ungindo Jesus para o sepultamento, porque quando o nosso coração é dele, agimos e fazemos coisas sobre as quais não temos a menor ideia de seu alcance e sua repercussão profética. Quando somos mulheres de devoção, atraímos o olhar de Jesus sobre nós. O grande diferencial das mulheres que Deus deseja levantar neste tempo é que elas não desejam o olhar dos homens, nem o reconhecimento humano, mas sim o olhar de Jesus. Somente o olhar de aprovação de Jesus é que nos preenche e satisfaz. Apta para renunciar. Além da devoção, da entrega e da renúncia, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo estão preparadas para renunciar às coisas boas, lícitas e até plausíveis, muito embora não sejam o que Deus deseja para elas em determinada época ou estação da vida. O grau de renúncia das coisas boas ou lícitas prova o amor, o serviço e a dedicação a Deus, pois revela se servimos a Ele por aquilo que Ele nos dá ou se servimos porque o amamos. Quando renunciei a uma posição ministerial por um ano, a renúncia de algo significativo para mim foi o tempo em que mais cresci em revelação, intimidade e autoridade em Deus. Há aqui uma chave. Quando renunciamos por amor a Deus a algo que amamos ou fazemos, trata-se de um nível mais elevado de entrega, porque testa não apenas os nossos sentimentos, como também as nossas motivações e intenções. Libertadora. As mulheres que Deus deseja levantar sabem que todo avião precisa de um aeroporto. Não podemos negligenciar o nosso lugar de descanso e entrega. Aviões voam alto, mas precisam de aeroportos entre um voo e outro. Todo Paulo precisa de um Ananias, assim como todas nós precisamos de pessoas que contribuam com Deus na tarefa de nos conduzir a determinado propósito. No entanto, o nosso lugar de descanso é o Senhor. Não existe outro. As mulheres que Deus quer levantar não são apenas hábeis, são mulheres que habilitam as demais mulheres. São Josués e Calebes da nossa geração. Quando toda uma geração falhou em entrar na terra prometida, Josué e Caleb não se enterraram com eles na murmuração, mas se levantaram para equipar e preparar uma nova geração que estivesse disposta a viver as promessas de Deus para Israel, seu povo. Deus está chamando treinadoras neste tempo, mulheres hábeis que serão usadas para capacitar outras mulheres para que vivam os sonhos de Deus. Infelizmente, vemos mulheres, líderes e ministras que servem no corpo de Cristo e não se comportam como libertadoras, mas como carcereiras, porque se alimentam das feridas e das dores de outras. Em vez de ministrarem a cura e a libertação a mulheres feridas, elas têm se alimentado das feridas das doentes da alma e do espírito. Elas agem na contramão da ação de Deus. Mas Deus, por outro lado, está levantando mulheres libertadoras que estão dispostas a ministrar a cura a outras mulheres e emancipar umas às outras. Essas mulheres não temem promover as outras, pois compreendem que o voo de cada uma contribui para a expansão do reino de Deus e glorifica o nome de Jesus. As mulheres que Deus tem levantado são libertadoras, não carcereiras. São mulheres que possuem o dom de amar, levantar e encorajar umas às outras.
Quando Elias foi levado, a capa dele caiu sobre Eliseu. Da mesma maneira, quando uma mulher é levantada, aquelas que estão ao redor desfrutam da capa que cai sobre elas. Sempre que uma mulher é levantada, uma capa cai sobre nós. Por isso, precisamos andar com mulheres que andam com Deus. É mentoreada. Uma característica determinante na vida das mulheres que Deus deseja levantar é que elas caminham com mentores segundo o coração de Deus. Ouvimos muito sobre mentores atualmente, mas não basta estarmos em um processo de mentoreamento. Precisamos de mentores segundo o coração de Deus. Precisamos encontrar pessoas que sejam como Tito na vida de Paulo, pessoas que são como bálsamo, que alegram o nosso coração, aquecem o nosso espírito e nos lembram de quem somos em Deus. Por isso, é preciso ter cuidado e verificar que tipo de pessoas deixamos que influenciem o nosso coração. Precisamos de instrumentos de Deus que nos encorajem e nos reposicionem no propósito divino quando perdemos o rumo ou tropeçamos. Deus tem levantado mulheres neste tempo que ocupem diversas esferas da sociedade, mulheres nas quais Ele mesmo depositou dons e talentos que precisam ser manifestos. O Senhor está alcançando mulheres para lugares nos quais Ele deseja nos estabelecer e reposicionar. É preciso desenvolver o perfil da mulher que Ele está levantando nesta geração e desenvolver estas e outras características espirituais em nós, para que sejamos as mulheres com as quais Deus pode contar neste tempo. Não perca tempo. Meu eu quer perfeição, quer merecer o amor, quer ser super, quer dar conta de tudo, quer me posicionar em lugares de honra, quer que o meu valor esteja naquilo que eu faço. Mas aí é quando a peneira passa. Para me mostrar que nas minhas imperfeições ele se assenta como ourives, permitindo que o fogo altíssimo das provações me forje. Que esse amor é graça que nunca poderei merecer, apenas desfrutar. Que é justamente na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Que não importa quantos planos eu faça, a resposta sempre virá dele. Sim, apesar de ser fraca, continuo avançando. Porque podemos nos decepcionar com a religião e com as pessoas. Mas, quando enxergamos quem realmente somos, precisamos de fé para prosseguir e abraçar a vontade de Deus para nós. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi peneirado para ter uma visão ajustada de si mesmo. Tenha uma certeza, as peneiras virão não para nos destruir, mas para nos mostrar que, apesar das nossas fragilidades, estamos sendo construídas e diversas vezes reconstruídas. Quando a peneira passar por aí, tenha fé. Não desfaleça, ela vem para nos melhorar como pessoa.